5 anos de Select, será que valeu a pena? E aí, Pedrão? Então, eu não vou responder se valeu a pena, não. Eu vou contar o que que aconteceu. Aliás, nós vamos contar o que que aconteceu e deixa que o pessoal que está assistindo fala depois se valeu a pena ou não. Acompanha com a gente hoje, então, que a gente vai explicar tudo o que aconteceu com a gente. Então vamos lá, né? Para começar, a gente não tinha uma clínica, a gente tinha um sabor Sabor clínica. clínica, né? Porque a gente começou com um consultório. Na verdade, a gente começou com um consultório alugado que a gente começava por diária, pagava por diária para atender lá uma vez por semana. Foi. E aí surgiu a oportunidade de aí sim a gente ir pro Sabor Clínica, É, que é quando a gente comprou, e eu lembro direitinho que a gente comprou essa clínica, era eu, você e mais uma sócia, que foi R$ 16.000. foi. Eu De peguei um- esse dinheiro emprestado em casa, não tinha grana. Não, também não. E ali a gente tinha zero colaboradores, logo depois a gente até pôs né, Foi. uma colaboradora. E faturava ali, somando tudo que a gente fazia somado. Eu tinha meus pacientes, você os seus, e É, somando tudo a gente faturava R$ 30.000 por mês. no máximo, o melhor mês da vida foi 40 E não mil. dá nem para a gente falar com certeza, porque a gente não Nem tinha sabia, organização de software, não tinha não sistema. tinha sistema, não A tinha agenda era nem. tudo era papel. Era no Aí papel. se perdia a agenda, a gente tava lascado, porque também o controle do caixa, né, era feito no papel também. E para vocês verem, tá? Quem vê hoje não imagina que a gente já trabalhou em várias outras clínicas também, né? Então voltando mais atrás ainda, a gente trabalhou ao mesmo tempo eu me lembro de ter trabalhado em 4 clínicas, em cidades Um diferentes. convênio Aí veio com. esse consultóriozinho, né, primeiro, que aí uma colega alugou pra gente, né, o espaço e a cadeira, era tudo dela lá, ela alugou pra gente, a gente dividia as contas. Aí veio essa oportunidade dessa clínica aí, né, onde a gente começou a realmente implementar o que seriam mais próximo do que é uma clínica de verdade, né, com mais colaboradores, com outros dentistas atendendo, né? E aí a gente começou, aí veio a Select na nossa vida, né, Pedro? Que a gente até no outro episódio a gente explicou, né, Pedro, o que que é a Select, né, como funciona, né? Então hoje a gente vai falar para vocês se valeu a pena, né? E cara, então vamos começar falando aí, Pedro, o que que a gente conquistou nessa caminhada e eles vão falar pra gente no final. Saída lá de um colaborador, a nossa recepção só tinha cabia 3 pessoas na nossa recepção. E de lá para cá, a gente saiu dali. Hoje, 6 anos, 5, 6 anos depois, a gente se tornou o maior ecossistema de odontologia de Minas Gerais. E vamos lá, para começar pelo número de colaboradores, né? Para quem tinha um, a gente hoje tem mais de 100. Hoje é até difícil falar exatamente É, quantos colaboradores são nós cerca temos, de 100 mas é colaboradores. mais de 100 colaboradores hoje, né? Isso, A gente até 15 dias atrás a gente estava com 4 unidades. isso. Então a gente saiu de uma unidade até quatro, até que agora a gente tem a Quinta quinta unidade. unidade agora, Temos um né? laboratório de prótese, Um né? No laboratório nosso completo, ecossistema. digital, com fresadora, com mais de uma fresadora, MCX5, Prime 1000, né? Tudo digitalizado, né? Então, só o laboratório hoje tem mais de 10 colaboradores São. dentro do laboratório. O laboratório sozinho fatura mais de R$ 200.000 todo santo mês, né? Então, Eu acho que é legal falar de faturamento que as pessoas tendem a ficar mais impressionadas com o é número, uma né? Mas é referência, uma né, cara? referência. Porque, claro que faturamento não é caixa e caixa não é lucro, mas partindo-se do pressuposto, que é o que a gente ensina, o que a gente prega, que a gente faz tudo correto em termos de precificação, né, de pagamento de profissionais, de estratégias tributárias e etc. Obviamente, quanto mais você faturar, mais lucro você vai ter também. Mas eu acho que, acima de tudo, que algumas pessoas não olham, e não, é óbvio que isso não fica subentendido, não fica explícito, na verdade, é que hoje nós temos o domínio do nosso negócio, que a maioria das pessoas, dos profissionais, dos dentistas, não tem. Eles estão lá somente trabalhando mais para tentar ter mais pacientes, para tentar ter mais dinheiro, mas não tem domínio sobre os números da clínica, sobre
como faturar mais, sobre como colocar mais pessoas Às melhores no vezes a gente time, vê isso, né? porque às vezes eu vejo muito isso, né? Hoje, uma das coisas que evoluiu de lá para cá é que hoje, se você perguntar quanto que tal empresa sua faturou mês passado, cara, eu sei. E as pessoas querem faturar mais, mas elas não têm ideia quanto que ela está faturando hoje. Você que está vendo a gente aqui hoje, né? Eu vou fazer 3 perguntas aqui, você tem que falar na ponta da língua. Você está com a sua precificação ajustada? Você montou a sua precificação e sabe dizer item por item da sua Vocês sabem precificação? sua margem de lucro em cada. Você sabe falar o seu ticket médio? Você sabe falar quanto você fatura e quanto realmente é da clínica e quanto que é seu pessoal? Se você respondeu, e se você ficou em dúvida em um desses pontos, você precisa de ajuda para gerir o seu negócio. E aí, trazendo para o tema de hoje, né? Será que valeu a pena? A gente hoje entende de precificação, a gente entende de ticket médio, a gente entende de como faturar mais, a gente entende de contratar pessoas. Será que valeu a pena, Pedro? Eu falo que hoje eu sou um dentista que trabalha home office. Obviamente não como dentista, né? Então, existem vários aspectos que a gente pode analisar se isso valeu a pena ou não, né? E um aspecto é quando você falar, sair de um colaborador para 100, sair de um faturamento de 30, 40 mil para mais de 2 milhões todo santo mês, né? A gente está falando de um pilar que é de crescimento. Então, crescimento é inevitável. Financeiramente, a gente está falando aí que hoje, não sei o que que você pensa, né? Mas hoje eu tenho uma vida financeira que nos meus melhores sonhos, antes de eu estar na Select, eu jamais pensei que eu conseguiria, né? Então não era, foi muito além do que já foi meu sonho um dia. Eu tinha um número na minha cabeça, que eu falava, eu queria ter por mês ali X reais por mês. Hoje é infinitamente mais. Então, em termos financeiros, eu posso falar que também o resultado é inegável. E aí existe em termos pessoais. Eu consegui, né? Minha filha tem 1 ano e meio. Eu consegui acompanhar toda a gravidez da minha esposa e eu tenho tempo e tempo de qualidade com a minha filha. Então, em termos pessoais e familiares, também Sim. é, em termos materiais, né? Eu conquistei aí, em termos materiais, tudo que eu queria, né? Tudo que eu quis que precisava de investimento, eu consegui também. Aí eu não vou responder se valeu a pena. Se isso acontecesse na sua vida, você ia falar que isso valeu a pena ou não? E foi legal você falar um ponto que para mim era muito claro em determinado momento que eu só queria ser um excelente dentista para os meus pacientes. Eu jamais sonhei que um dia eu poderia ter esse ecossistema, que eu poderia ter 100 colaboradores, né, e que poderia ter 5 sócios, 6 sócios, né, e a gente poder dar a oportunidade deles também terem os resultados que a gente tem hoje. Cara, eu nunca sonhei isso. Então, a gente estar nesse grupo foi, sem dúvida alguma, aquela virada de chave que permitiu a gente sonhar com isso, Cara, né? legal, porque realmente meu sonho era realmente ser o melhor dentista e ter uma agenda cheia. E eu consegui realizar esse sonho também, né? Não vou falar que fui o melhor dentista, porque eu não conheço todos os dentistas, mas com certeza o que os melhores dentistas são capazes de fazer, eu também sou capaz de fazer e conseguir. E a prova disso é, né, que no nosso time lá de mais de 100 colaboradores, eu me considero referência para eles. Tanto que a gente dá muito treinamento. Quando o bicho pega, sou eu que Ah, eles chamam, né? Então eu consegui isso. Mas você tocou num ponto que é verdade. Que eu estar na Select ativou em mim sonhos que eu nunca queria, que eu nunca tinha pensado antes. Como, por exemplo, virar mentor. Né? Ao estar ali, eu passei a admirar tanto aqueles mentores que tinham lá que eu falo, caramba, um dia eu quero estar lá. mas E até isso foi um sonho que mais recente eu acho que foi isso conquistado. tem muito a ver com a bolha que a gente está inserido. E a bolha que a gente está inserido, ela é o teto dos nossos sonhos. Então, vou repetir, ó, a bolha que você está hoje é o teto do seu sonho. Se você está numa bolha que fala, por exemplo, que só reclama, que aí fala que o governo que tá ruim, que o Brasil é uma merda de viver,
né, que o meu trabalho é um saco, que só reclama, cara, muito provavelmente seus sonhos vão ser limitados mesmo. Agora, quando você tá Ou numa às vezes bolha, nem só isso, né, Pablo? Às vezes a pessoa até tá num ambiente que as pessoas falam de crescer, falam de ir bem e tal, mas é o que você falou sobre o teto. Às vezes aquelas pessoas que você tá na bolha, que estão falando de crescimento e tudo mais, mas o que é o teto ali para elas, às vezes você já atingiu. E às sim, vezes você acha que você tá assim surfando uma onda que você nem tá, porque existe um mundo muito além daquilo. mas, Então, mas por aí a, exemplo, se a gente lidasse com a turma lá, que era da nossa época de faculdade, com alguém ali e tal, com pessoas que falam, sem desmerecer ninguém, obviamente, mas com pessoas que falam, caramba, vocês são referência pra gente, talvez a gente ia falar assim, ah, a gente chegou no teto, não tem mais pra onde a sim, gente ir. Né? E quando a gente vive hoje com meios que a gente, às vezes a soberba começa a querer acutucar na gente, falar, ah, vocês estão foda, não sei o que e tudo mais, a gente vai lá e encontra com alguém que está anos-luz é. na nossa frente que puxa a gente para o alto, né? E a gente precisa ter a humildade de reconhecer isso, né? E se você é ambicioso, né? Você sempre vai encontrar um próximo passo e pessoas que estão adiante, né? E isso vai trazendo novos sonhos para sua vida. Então, você atingiu o próximo passo, aí tem pessoas que falam assim, mas você não é feliz com o que você tem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é você ser feliz com o que você tem, outra coisa é você Acomodar com o que se você tem. acomodar e eu sou uma pessoa que eu sou incomodado com o que eu tenho, Eu também sou com um a situação que eterno eu me encontro incomodado. hoje. Então, isso não tem nada a ver com eu ser feliz ou não, ou ser grato ou não, pelo que eu já tenho. Eu acho que se a gente tem a possibilidade de crescer, né, esses objetivos maiores fazem a gente ser melhor também. E aí uma coisa puxa a outra. Quando a gente melhora a nossa vida financeira, e para você estar no próximo passo, você tem que melhorar intelectualmente também. Você tem que ser uma pessoa melhor para sua família, você tem que ser uma pessoa melhor para os seus colaboradores, né? E esses sonhos maiores vão puxando isso tudo, porque, cara, senão vira um castelo de areia. Então, geralmente quem é safado consegue dinheiro muito rápido e aí vai, pô, você vê que até essa evolução intelectual, espiritual da pessoa não acompanha. Que o cara conseguiu as coisas às custas dos outros lá, fazendo falcatrua, e aí não deu tempo da parte intelectual e pessoal Acompanhar. acompanhar. Né? Então acho que é importante falar isso aqui, e aí eu volto a perguntar, será que valeu a pena, pô, você ter uma vida melhor, você ser uma pessoa melhor, você ter resultados melhores e dominar o seu negócio? Então, isso é fazer parte de um grupo que realmente te puxa para frente e para cima. Cara, e é legal, porque, como eu falei aqui, né, a gente de lá para cá conseguiu resultado de crescimento, tanto profissional, mas financeiro também, um crescimento aí de equipe, uma liberdade temporal, uma liberdade geográfica a gente conquistou, né? Então a gente realizou sonhos materiais nesse período, mas eu nem acho que eu fiz da maneira correta. Mas eu estava reparando ontem que a gente foi na igreja e como depois que as pessoas tendem a procurar Deus só quando estão no fundo do poço, É, né? Mas eu percebi, venho percebendo que quando as pessoas também atingem determinado nível ali de conquistas de todos os aspectos, muitas vezes elas também é, vão procurar Deus. Às vezes, quando você está no meio do caminho, nem no fundo do poço, mas nem ali, você está tão preocupado em correr atrás de algo que você deixa Deus um pouco de lado. é. Isso aconteceu comigo, confesso. Né? Eu nasci numa igreja, eu tocava em igreja, e em determinado momento, no meio da minha faculdade, eu me afastei um pouco de Deus. Aliás, eu acho que eu me afastei até bastante de Deus, de determinada maneira. E vou colocar aí que talvez desde que minha filha nasceu, de um ano e pouco para cá, eu me reaproximei de Deus novamente, de frequentar, de tá junto. E não tenha dúvidas que isso foi muito influenciado pelo meio Pelo que eu grupo. vivo, né? Pelo meio que a gente vive lá no grupo, que o pessoal fala o tempo inteiro de prosperidade, de negócio, de dinheiro, de faturamento, de De Deus. estratégia, mas todo mundo fala de Deus, de É. família, de trabalho.
né? Então, Ah, até nesse aspecto, sim. eu acho que a gente teve um ganho. Eu, As nossas particularmente, maiores tive um ganho nesse referências sentido. sempre colocaram Deus acima de tudo, pessoas acima de tudo, né? Então, cara, você vê que o quanto é importante a gente estar num grupo completo. Não é só falar de clínica, não é falar. Porque, cara, se o restante, se a gente não treinar o restante, se você não for uma pessoa boa, pessoa do bem, cara, não vai dar certo e você não vai permanecer no grupo, né? Porque acho que quando a verdade começa a aparecer e aquele negócio de dar poder à pessoa e dar dinheiro à pessoa, que é quando você realmente conhece a pessoa, isso é muito verdade, né? E não se sustenta. Então, Porque ninguém muda por causa do dinheiro. A é, pessoa só revela o que ela já sempre foi, que o estava. dinheiro ele é um potencializador do que você já é e sempre foi. Se você é uma pessoa do mal, cara, botou dinheiro na sua mão, você vai praticar o mal, né? Óbvio, as pessoas estão sujeitas a mudar, a mudar os seus comportamentos e a ter mudanças, até tipo se encontrarem com Deus em algum momento e terem mudança de direção na vida, sim. Mas, cara, uma pessoa que é ruim, uma pessoa que é do mal, desculpa, mas se você botar dinheiro na mão dessa pessoa, ela vai se revelar rapidinho, né? Então, acho que ficou bem explicado, né, se vale a pena ou não fazer parte da Select. Então são 5 anos que a gente faz parte desse grupo fantástico, de pessoas fantásticas, pessoas incríveis. E eu acho que foi um privilégio na nossa vida e a gente está tendo a oportunidade de trazer para vocês um pouquinho do que é essa vivência. Não tem como explicar tudo, né? Acho que só estando ali dentro para realmente viver a experiência e como mudou a nossa vida, eu tenho certeza que vai mudar de vocês também, que derem uma chance para estarem dentro do grupo. E aí? Conta aqui pra gente. Valeu a pena ou não?